Diletos amigos, saudações a todos. Dando sequência aos episódios sobre esclarecimento de doença da coluna, hoje vamos falar sobre procedimentos minimamente invasivos e infiltrações. Para isso, trazemos o Dr. Gabriel, neurocirurgião da SEM. Obrigado pelo convite, Anderson. Muito obrigado. Doutora Alessandra. Obrigada. E a doutora Isabela, que vai participar dessa nossa conversa. Muito obrigada. A SEM sempre recebe perguntas, para esclarecer sobre doenças de coluna. Então, sempre fazemos um episódio para tentar responder essas dúvidas, à nossa audiência, ao nosso ouvinte e a quem nos vê. E hoje trazemos o Dr. Gabriel porque ele faz algo que é muito específico, que são bloqueios guiados por ultrassom. Tá? Bom, para começar a conversa, quando você indica o bloqueio com ultrassom? Quando você opta por fazer ou na clínica ou fazer no hospital? O bloqueio, vamos dizer, eu comparo assim, é como se fosse explicando, uma injeção profunda, A gente vai colocar a agulha perto da região onde a gente quer administrar a medicação, que normalmente a gente coloca um anestésico local, um anti-inflamatório de depósito, para a gente fazer o teste, que eu falo que o bloqueio tem essas duas fases, Tem a fase de teste e uma fase, vamos dizer, de tratamento, anti-inflamatório. Então, assim, é muito importante para a gente saber que a agulha está no local que a gente quer, tá? E para isso a gente precisa de um exame de imagem que mostre, tá? Então, pode ser feito basicamente com raio-x, aí muitas vezes num centro cirúrgico, com intensificador de imagem. Pode ser feito com tomografia também e pode ser feito com ultrassom, tá? Eu acho que hoje em dia a gente está caminhando cada vez mais para o ultrassom pela menor porque não tem radiação, Ao contrário dos exames anteriores, a gente acaba expondo tanto o paciente quanto o profissional que faz o exame à radiação e que é algo que tem um efeito prejudicial cumulativo, Com ultrassom, o ultrassom, pela técnica diferente que é um exame que a gente pode repetir quantas vezes quiser com muita segurança. É igual na gestação, Só para... Exatamente. Você não se limita a um exame de ultrassom gestacional. Você nem pensa em fazer raio-x ou tomografia em uma gestação. Radiação iônica tem realmente essa contraindicação. E particularmente, vou querer até a sua opinião depois, com o aprendizado, do uso do ultrassom, não é realmente igual aqueles ultrassons antigos que eram uma imagem tipo Salvador Dalí, um chuvisco. Eu acho que hoje você consegue entender melhor as estruturas. Sem dúvida, os aparelhos e principalmente os softwares de processamento de imagem melhoraram muito, Eu brinco falando que na gestação, da Isa, o ultrassom que a gente mandava para nossa família, até minha mãe, que nunca viu ultrassom, falava, olha o nariz do bebê, olha a mão do bebê, porque é diferente do que como era há 10, 20 anos atrás, que via um borrão e olha o bebê e ninguém sabia o que era que estava vendo, E assim, outra vantagem, que eu acho que é importante comentar, é realmente o local que pode ser feito, Não é toda clínica que tem um aparelho de raio-x ou uma estrutura para suportar um aparelho de raio-x, Sim, que você precisa do isolamento, Tem toda uma questão maior, Mas de estrutura, Mas mesmo para fazer uma infiltração, tem essa questão da clínica, por exemplo, a Alessandra é muito diligente nisso, Preparou um centro cirúrgico para procedimento, com toda a documentação certinha, Você pode até explicar melhor isso. E aí o aparelho de ultrassom vem acrescentar para a gente poder fazer esse tipo de procedimento lá, Que entre várias vantagens que eu vejo, quem vive o dia a dia de cirurgia de um hospital sabe que é aquela coisa, marcou 1 hora no hospital, se você começar às 3 horas, está de bom tamanho, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, Você perde um dia inteiro para fazer algo que às vezes é 15 minutos, meia hora. Numa clínica, a gente tem um controle muito mais certo da agenda, Porque no hospital você depende de outras pessoas, você depende de quem vai buscar o paciente em outro andar, você depende da internação, você depende da guia disso, você depende de vários fatores. Na clínica, é uma estrutura muito mais enxuta. Sim. Marca o horário, vai fazer no horário marcado, ficar um pouquinho de observação e voltar ao seu dia normalmente. Isso é importante, assim, um paciente que está em jejum, um paciente... eu já tive, eu estava com vergonha da senhorinha lá, porque
eu agendei uma cirurgia pequena com anestesia local, Uhum. né? Mas ela tem 90 anos, né? Então, ela estava preparada para fazer feita uma cirurgia às 3 da tarde, que foi feita às 21. Sim. Então, assim, nós estamos falando de uma senhora de idade que ficou desidratada, que ficou sem comer, que ficou sozinha, né? Porque Uhum. foi levada ao centro cirúrgico às 2 da tarde para o procedimento às 3. Né? E ela ficou lá, né, esse tempo todo. Então, realmente, hoje, né, as pessoas elas têm preferido, né, poder, né, acompanhar os seus parentes nessas coisas, realmente assim, e se preocuparem com isso, né, com esse conforto que eles, né, que a gente vai submeter, às vezes, né, bloqueio de coluna e tal. É uma E pessoa, hoje em dia, né, até mais de para essas idade. questões que estão mais, vamos dizer, conhecidas, né, de infecção hospitalar ou de Risco de contaminação. Covid, Exatamente, né? na Então, pandemia isso ficou muito claro, né, para várias pessoas de preferir, às vezes, uma estrutura de uma clínica, de um hospital mais lotado. Aí Bom. você ter um local correto, né? Como o Gabriel falou, não é assim um negócio que é para ser feito em qualquer lugar, né? É um procedimento cirúrgico, existe uma colocação de uma agulha, uma injeção de medicação, então você E não tem é que estar... superficial, né? Exato, assim, você tem que estar preparado para as coisas que... É um procedimento simples? É um procedimento simples, eu acho que vocês vão explorar mais isso, né? Essa informação, mas ainda assim a gente tem que estar preparado para quando tem alguma dificuldade. Então, né, mesmo sendo em clínica, ele tem que ter as condições mínimas para ser realizado esse tipo de procedimento. Existem bloqueios mais superficiais, né, como Sim. inativação de ponto Ponto gatilho, miofascial. ponto miofascial, né, até bloqueios musculares, mas a gente está falando aí realmente que vai fazer um bloqueio, uma infiltração de coluna, né, como um bloqueio facetário, radicular. Aí, por estar perto de estruturas mais nobres, a gente precisa de algo que mostre para a gente o caminho que essa agulha está fazendo, onde ela está chegando, para a gente ter certeza também da eficácia, Sim. né? Porque, que nem eu falei, o bloqueio tem a finalidade de teste. Se você suspeita que a origem da dor do paciente é uma dor facetária, você vai e injeta. Você não tem certeza que injetou bem perto da faceta, você não sabe se foi válido ou não. Às vezes o paciente não melhorou pela qualidade do bloqueio que foi feito. Falamos aqui, o Dr. Gabriel falou aqui de uma indicação, né? Mas a gente podia falar de outras indicações de bloqueio, não só em coluna, em musculatura também. Eu tenho, assim, porque a gente está falando bloqueio, né? O que é um bloqueio, né? A gente fala bloqueio, eu já estou vendo uma estrada que você fez uma parada. Né? Então, assim, o que é bloqueio? Né? Porque vocês estão bloqueando quem? Poxa, sacanagem. É um nome genérico para um tipo de infiltração com finalidade diagnóstica ou terapêutica. Tá, numa linguagem para as pessoas que estão... que não em estão que você coloca substâncias que anestesiam ou diminuem a inflamação naquele ponto. É o que eu falo, é como se fosse uma injeção profunda. Entendeu? É que nem, vamos dizer tratar dor. A maioria das vezes, sim. Então, assim, a gente está falando de uma injeção para tratar uma dor, que pode ser no músculo, que pode ser em partes do osso, né, que nem a gente falou, ou pode ser até mesmo perto do nervo, né, para você anestesiar o nervo, para aliviar a dor de uma compressão de nervo, né, ou dor vamos dizer, de uma disfunção do nervo também. Tá? No caso de uma estenose foraminal, por exemplo, de onde o nervo sai da coluna. Então, ele serve tanto para a gente fazer um teste, sim, como então, terapêutico. Experimenta anestesiar para ver se melhora, que aí para ele não ir para uma cirurgia que você não sabe se você vai ter ou não o resultado. Seria isso? Eu acho que a grande vantagem é justamente isso. Às vezes você recebe um paciente, né, um doente, e ele tem uma estenose pontual do canal. E você examina ele e algo não bate entre o seu exame clínico e o que você viu naquela ressonância. E aí, você já indica e vai se guiar por aquele exame de ressonância que ele fez? Ou você vai confiar no seu exame clínico? Então, acho que a indicação, né? São situações, né? Que Sim, vamos falar, um paciente jovem que tem uma alteração na ressonância que bate muito com a clínica e com uma compressão importante da raiz, né? Uma hérnia grande, né? Uma estenose foraminal, que não for. Esse paciente provavelmente vai se beneficiar mais de cirurgia, né? Claro que lembrando que, assim, mesmo cirurgia para doença degenerativa de coluna não costuma ser a primeira opção.
A gente tenta Não. primeiro reabilitar com fisioterapia, com medicação, né? Acupuntura, algum tratamento complementar que seja. Agora, uma outra situação, você tem essa mesma compressão, né, que a gente vê que bate com a clínica, mas é uma paciente idosa, uma paciente com muitas comorbidades, que às vezes, Já né, infartou várias vezes. exatamente, né, que o risco cirúrgico é muito alto, é um paciente que você pode fazer um bloqueio para ganhar uma qualidade de vida, tá? E também tem a situação que o Anderson falou que seria um terceiro caso, assim, vamos dizer, de um exame mais duvidoso, né? Porque a ressonância, isso até eu estava vendo um fisioterapeuta de coluna, não tenho certeza se ele é americano agora, acho que não, acho que é escocês. Bom, mas ele falando disso, que é engraçado, que até, acho que o Anderson vai achar curioso, que se colocou uma ideia que dor de coluna é ressonância, Uhum. né? E, na verdade, a maior parte das causas de dor de coluna, a ressonância não vai mostrar, Uhum. tá? Uma dor muscular, uma dor facetária, muitas dores de coluna, É. a ressonância é um exame ótimo. Mas esse dado é dado, assim, formulando novamente. Essa ideia é muito brasileira. Sim, O americano, sendo americano, ele não faz tanta ressonância igual a gente. sim. E a ressonância, também já me falaram uma coisa interessante, é o exame que mostra demais, né? Em que sentido? Às vezes você pega um paciente jovem que nunca teve dor na coluna, você faz uma ressonância e Tem vai ter degeneração, alterações. né? Sim, vai ter um disco preto, às vezes pode ter até mesmo uma hérnia, uma pequena listese, né? Que seria um Escorregamento da vértebra. A questão é, isso tem ou não repercussão clínica? E aí, nesse sentido, o bloqueio pode ajudar, né? Mas que nem eu falei, voltando no exemplo, por exemplo, da dor facetária, ela é uma dor de artrose da coluna, né? Que isso a gente tem mais, vamos dizer, a gente testa clinicamente a extensão, flexão da coluna, na palpação, para direcionar para esse diagnóstico, pela história clínica, muito mais que a ressonância. Tá? A ressonância ela pode mostrar até alterações na faceta, às vezes você vê edema, facetário e tudo, mas isso não é indicativo. O indicativo realmente é a clínica do paciente. Tá? E para esse paciente, uma infiltração às vezes ajuda bastante o alívio de dor, para pelo menos tirar ele da crise, para ele poder reabilitar melhor. É aquele paciente que às vezes está travado e não consegue fazer uma boa fisioterapia, não consegue fazer um pilates, não consegue alongar porque está travado. Eu acho que grande parte da nossa audiência vai se lembrar, né, de jogador de futebol que foi submetido a infiltração de joelho para poder jogar futebol. A infiltração seria algo parecido assim. Sim. Tá? Só que na coluna, né? Muitas vezes você não está tratando exatamente a causa, mas você está conseguindo um paliativo para melhorar a reabilitação, ou para ganhar qualidade de vida, ou para um outro passo. E né? talvez é o tempo dele fazer uma fisioterapia. Sim. Ou então, às vezes, que nem falando, né, especificamente da questão da dor facetária, quando você tem uma infiltração com uma melhora significativa, né, os estudos falam mais de 50%, 70% de melhora, e aí também tem critérios de um bloqueio ou 2 bloqueios, mas se você tem esse tipo de melhora, esse paciente depois vai se beneficiar de um outro tipo de procedimento, né, que seria uma risotomia, que aí você coloca uma agulha, só que uma agulha diferente de radiofrequência para poder queimar a terminação nervosa que vai deixar ele mais tempo sem dor. Só que antes disso, o bloqueio é um passo importante para a gente ter certeza se essa dor é dali ou não. Né? Inclusive, assim, a legislação manda que se faça bloqueio. Sim. Antes, para indicar a risotomia. Justamente para você não... Você uma certeza do diagnóstico, né? Da efetividade. Da efetividade E normalmente, quanto tempo dura essa melhora com o bloqueio que você tem observado? Então, isso é muito variável, né? Que a gente falou, o anestésico local, ele vai ter efeito nas primeiras horas. Então, as primeiras 12, 24 horas, até 48 horas é a que a gente pode considerar a fase de teste. Porque, às vezes, o paciente pode, sim, fazer o bloqueio, ter uma melhora significativa no primeiro, no segundo dia e depois voltar à dor, tá? Ele não funcionou exatamente como um tratamento, mas ele já foi muito útil como um teste terapêutico, né? Conseguiu mostrar para a gente que o problema é dali, não é de outra causa. Mas
Tem pessoas que ficam meses bem depois de uma infiltração. Até porque, que nem a gente falou, o ideal é saiu dessa crise de dor e ir para uma boa reabilitação. Aproveitar que está com uma qualidade de vida, que está conseguindo fazer uma boa movimentação para fazer um alongamento, um fortalecimento, né? E tem várias técnicas hoje em dia para fazer isso. Bom, lembrando que quando a gente fala de coluna, não é só de osso que a gente está falando, né? Sim. Toda a estrutura, inclusive o core muscular ali. Tá? Sem dúvida. E com relação a bloqueio miofascial? Então, bloqueio miofacial, na verdade, quando você vê uma dor miofacial, hoje em dia tem muitas técnicas que você pode usar para isso, né? Você pode fazer uma infiltração, né, do ponto gatilho com Agulhamento anestésico, seco, né? você pode fazer um agulhamento seco, o laser de baixa intensidade, tem gente também que usa com bastante sucesso, pode fazer uma liberação manual, né, de miofacial, né, que seria como uma massagem, né, e que aí que eu acho que esses tratamentos de manipulação, como uma osteopatia, acabam conseguindo ter uma efetividade, às vezes que nem, por exemplo, quiropraxia, você vê pouca evidência científica, mas você vê muitos pacientes que juram pelo tratamento, né? Eu acho que acabam tendo uma melhora nesse sentido. E existe algum critério, assim, para a pessoa saber que está na hora dela procurar esse tipo de ajuda? Porque dor miofacial, a gente, não sei, mas eu tenho essa experiência de que às vezes é uma dor que vai passar. Tipo, você fez uma academia, ficou com dor na perna, dali uns dias vai passar. Mas esse é o ponto, né? São diferenças de dores. A dor da academia é aquela queimação muscular generalizada. Levantei 300 quilos aqui na perna, minha perna está doendo. A dor miofascial, ela é quase incapacitante. É que assim, dor miofascial não é dor muscular. Entendeu? O que você está falando, fiz uma academia, tudo então, ficou... desculpa a ignorância. Não, mas isso é o que é mais importante para a gente. Porque eu já cheguei a ter uma perda de força por uma dor miofacial. Assim, é uma dor muito localizada aqui. E para escrever e para tudo, eu tinha uma limitação de força. Mas tem muita gente que trabalha, médico, com dor e tudo, né? Vamos dizer, profissionais de saúde que trabalham na área que às vezes não fazem essa diferença, tá? Mas na dor miofacial tem critérios maiores e menores, mas normalmente você tem uma banda muscular tensa, você pode ter um ponto gatilho. Dá para ver no ultrassom, Gabriel, essa banda específica? Não, né? Não, é muito mas inespecífico. O que se sabe é que existe uma contratura. Por isso que quando você inativa o ponto, você consegue ter uma melhora. E assim, o típico, né, é quando você atinge o ponto, por exemplo, com agulhamento seco, tudo, eles falam que tem um twitch. Chega a pular um músculo naquela região, quando você faz a liberação miofacial. E o alívio é muito grande, né? Para esse tipo de dor, que nem a gente estava falando, né, a termografia pode ser útil. Você consegue perceber, dependendo da fase, assim, uma área quente que você compara com outro lado, que tem uma diferença acima de 0,3, 0,5 graus Celsius. Né? E se posso também continuar? Pode, claro. Porque quando a gente tá falando de dor é uma questão muito subjetiva, né? Cada pessoa, tem pessoas que podem apresentar, como você falou, essa questão do exame e tal, uma imagem horrível, mas é uma pessoa super tolerante à dor, certo? Que tipo, eu estava tentando entender, que tipo de critério que vocês usam, né? Tem outras tentativas de outras questões antes do bloqueio? Sim, não. Assim, O primeiro, ele vai fazer uma reabilitação, vai fazer alongamento, vai para uma fisioterapia, que nem a gente falou, vai fazer um alongamento, vai tentar fazer um fortalecimento. Aí, tudo que a fisioterapia tem para oferecer. Tem crioterapia, terapia com calor. Todos esses tratamentos seriam antes da gente tentar um bloqueio. Dor cervical e dor lombar, todo mundo vai ter algum dia na vida. Então. Desde que não vai vez embora semana, mais cedo. Talvez. Exato. O importante, assim, por exemplo, você foi lá. Hoje eu vou mudar todos os móveis de casa. Você fez toda aquela força e tem aquela dor. Você fala, nossa, não estou conseguindo ficar sentado, né? Estou com uma dor. E essa dor perdura. Olha, esse doente precisa de avaliação. Isso não é coisa da academia que você foi lá, fez a força, doeu no outro dia, passou 2, 3, você vai lá fazer exercício de novo. Mas quando essa dor começa a se tornar incapacitante, você precisa de avaliação. E aí o médico está, principalmente o ortopedista, o neurocirurgião, reumatologista, fisiatra, ele vai avaliar nesse ponto. Se a dor é
tem características miofasciais, se tem um componente de hérnia que você teve pelo esforço que você fez. E o tratamento é sempre individualizado. Se a pessoa tem uma tolerância muito baixa à dor, a gente tem que ver às vezes por quê, né? Se ela tem uma sensibilização, o que é. Às vezes a pessoa, que nem se for, tem um limiar muito alto, às vezes tem um problema, mas que nem for, a pessoa tem uma vida mais limitada, que nem for, uma pessoa de 80 anos de idade, que sai pouco de casa e tudo, às vezes para essa pessoa tá bom viver assim. Então a gente tem que individualizar com a necessidade de cada um, né? Não só o problema, não só o paciente, mas o contexto dele socialmente, né? O que faz sentido para esse paciente. Sim. Tá? E por exemplo, entre tomar uma medicação que tenha que tomar pro resto da vida e fazer o bloqueio compensa mais. Dependendo da medicação, sim. Que nem falou assim, ó, Financeiramente, até fisiologicamente. Tem medicações que o paciente toma e fala, não presto para nada no outro dia. E o contrário também, no sentido assim, você fala, nossa, eu fico ótimo quando eu tomo um anti-inflamatório. Então eu tomo todo dia. E vai tomar dia. todos os dias, exato. Até ter uma úlcera. Exato. Que, não nossa, compensa tem efeitos também. gravíssimos dela. Lembrando que a principal causa, né, de lesões agudas da mucosa gastrointestinal é justamente o uso de anti-inflamatório. Né? E não só isso, né? Insuficiência renal, vários problemas que pode ter. Eu vejo assim, Claro. meu relacionamento com os cardios, eu não consigo nem fazer uma cirurgia plástica que eu possa prescrever. Eles têm uma paura do uso do anti-inflamatório que eu falo, não, mas são só 3 dias. Se fizer uma cirurgia estética, a preocupação que eles têm, o quanto de lesões que a gente vê, às vezes, com uma medicação, entre aspas, comum. Sim, é uma medicação que você... Que a gente toma... E você compra sem receita. Sim. Você vai numa farmácia, você estica o braço e enche uma sacola, entendeu? É verdade. E você vai sentindo dor e vai... Outro ponto aqui é que o que a gente falou, e talvez o ouvinte esteja entendendo, que serve só para doença degenerativa do esqueleto, né, do osso da coluna. Mas existe indicação também de fazer infiltração em que a doença não seja relacionada ao esqueleto. Por exemplo, uma estenose foraminal com não uma hérnia extrusa, mas uma hérnia um pouquinho inchada. Sim, sim. Isso tem mesmo, e aí... Né, que a gente está falando da importância da avaliação, né? Teve até o pai do amigo meu que tinha passado por outros especialistas, foi feito até uma infiltração facetária nele, mas a questão dele era radicular, ele não melhorou. Ele tinha uma hérnia que não era muito grande, né, mas estava com uma dor muito, e assim, na avaliação você percebia que batia a clínica, apesar de não ter uma compressão para a gente já pensar em cirurgia, já indicava que ali era a causa da dor. E aí a gente fez uma infiltração foraminal, já tem anos, acho, e até hoje ele está bem. Claro, como eu falei, depois foi para uma boa reabilitação. Eu acho que uma das grandes vantagens é justamente possibilitar o doente de começar a reabilitação. Sim. Porque esse ciclo do doente ficar parado, de haver cada vez mais a lesão muscular, e vai se tornando incapacitante. Sim, que ele vai ficando mais imóvel, né? Vai Sim. tendo dor do imobilismo, vai perdendo massa muscular, entendeu? Para interromper um ciclo. Sem falar para a cabeça, né? Como Sim. que fica você conviver com uma dor incapacitante. Né? Aí você vê num episódio que a Grace fala sobre o Pilates, dessa importância de você ter esse tratamento, né? O movimento, né? Ao contrário do que a gente acha, né, o movimento sendo benéfico para ele tratar. Mas assim, se você está com dor, você não consegue se movimentar. Então você tem que tirar esse paciente, né, da dor para permitir terminar o ciclo para começar. Para permitir que ele vá para o tratamento. O próprio pós-operatório em coluna, né? Isso eu particularmente deixo claro para o doente que eu quero ele no pós-operatório de pé. Sim. Tá, mas às vezes o doente ele fica, não consigo mexer. E a cada vez que ele fica na cama é pior. Sim. Mas você vê como é que essas coisas, né? É questão da evolução do conhecimento, né? Eu estava conversando com um pai de um amigo nosso que é neurocirurgião, lá em Anápolis, né? Tovone. E aí ele estava falando que na década de 70, quando operava com laminectomia, era 1 semana de repouso em cama, paciente internado, entendeu? Antes de liberar o paciente para sentar. Você vê hoje em dia é o contrário, a gente quer mobilização precoce, às vezes no mesmo dia, a gente opera e já quer que o paciente saia da cama, levante, exatamente. É que essas histórias, eles têm outras coisas, né? Antigamente, eu tive a oportunidade de conviver tanto com neurocirurgião e ortopedista muito velho, que sempre foi muito prazeroso, né? Mas é que eles destruíam realmente a coluna, né? Então eles deixavam isso para tentar fazer uma artrodese in situ.
Aí o doente ficava lá por causa disso daí. O ortopedista tinha esse conhecimento, né? Mas realmente hoje em dia, com a tecnologia que você tem, você, Você lesa muito menos músculo, sem dúvida. muito menos osso, é uma coisa muito mais pontual, né? Mas essas coisas, por exemplo, é o que ficam hoje em dia, porque todo mundo conhece alguém que já operou a coluna e ficou aleijado. Na Talvez a verdade, gente não conhece ninguém, mas mas já ouviu falar. já ouviu falar. Entendeu? Esse é um Aí ponto. começam as lendas urbanas, Ah, né? sem Aquela dúvida. coisa. E aí não dá para comparar cirurgia do que era 30, 40 anos atrás do que cirurgia que é hoje. Mas assim, o Dr. Gabriel trouxe um dado aqui que eu acho que é um dado importante e que já foi falado nos outros episódios. É a indicação da cirurgia. A cirurgia ela tem que ser muito bem pensada, levando-se em conta que após o procedimento não se consegue voltar ao estágio anterior, tá? Então assim, tem se operado menos justamente porque existem procedimentos como a própria infiltração que dá aquilo que o doente deseja, que é uma melhora, mesmo que ele tenha que repetir aquilo em 6 meses. Tá? Então, você deixa a cirurgia, por exemplo, tem uma listese com estenose importante do canal, é igual, compare-se com uma aliança apertando o seu dedo. Se você não ampliar aquela aliança, o seu dedo vai continuar independente de quanto remédio você colocar. Mas isso já é um ganho muito grande, tanto para a economia quanto para qualidade de vida do doente. Sim, né? E assim, a importância da avaliação do paciente que for para o diagnóstico correto, né? Sim. A maior parte desse caso, operou a coluna e não melhorou. Você tem que suspeitar exatamente da indicação precisa, né? Recentemente eu vi uma paciente que até ela tinha feito uma infiltração foraminal, tinha uma melhora, né, nessa fase de teste e voltou querendo repetir. E era uma paciente idosa e falou, supostamente uma hérnia. E eu olhei a ressonância e não tinha compressão ali que justificasse. Aí vamos avaliar a paciente. Aí avaliando, percebi o quê? Aí sim, dor miofascial, né, da banda do piriforme. Tinha lá, né, não só a banda têncil, como um ponto que eu apertava e a dor corria para baixo. Exatamente. Esse é o tipo de paciente que se beneficia muito de infiltração com Anestésico. E com ultrassom. Por quê? Aí outra coisa, né? Se a gente fosse fazer com raio-x, esse caso específico, né, que é uma banda muscular, a gente coloca contraste para poder fazer. No ultrassom, não só a gente vê o músculo, quando a gente consegue fazer testes dinâmicos. Você dobra a perna da paciente, você roda para você ver exatamente a musculatura. Eu sou muito fã do ultrassom. Eu acho que hoje ele faz parte do exame clínico. E teve uma amiga nossa também que era cirurgião vascular e estava com um problema desse. Aí a gente conversando, falou, como é que pode tratar? Eu falei, tem as duas opções. E o pessoal do vascular falou, você tá louco que vão colocar contraste em mim, não sei o que. Se tem uma opção que você pode, né, fazer sem. O ultrassom hoje em dia, ele vem ganhando espaço, né? Como igual você tem um estetoscópio, igual você tem Hoje em dia, a miniaturização da tecnologia ajuda muito. E foi o que o Gabriel falou, esse dinamismo, né? Você consegue, você movimenta o paciente e você consegue... Você vê em tempo real. Exatamente. Você vê, é um exame que você vê anatomia em tempo real. Né? Coisa que às vezes o raio-x, outras coisas não conseguem te dar. Né? Então, hoje em dia, está indo para todas as especialidades. Né? Sim. Até estava conversando agora há pouco também com um amigo nosso, mostrando um programa de um congresso que é mais para neurologistas, né? Por causa de nervo periférico. Ele fala, não sabia que neurologista está usando ultrassom. Hoje em dia todo mundo está usando. Até na plástica, existe você pode usar ultrassom dermatológico. Exatamente. Sim. Entendeu? E hoje até para a gente fazer os procedimentos estéticos, né, para você ganhar segurança, porque uma coisa, tudo bem, o cirurgião plástico sabe muito anatomia, mas o paciente pode ter algumas distorções. Variações anatômicas. Sim. E aí a gente, com o ultrassom, te dá muito mais segurança. Quando você vai injetar alguma coisa, você não tentar pegar um vaso, dar aquela olhadinha antes, né? Sim, que nem a gente falou, diferente de raio-x, que ou tomografia, né, que vai radiação iônica, é um exame que você pode fazer com muita segurança. Você pode fazer, repetir se necessário, mudar o transdutor, né, mudar os settings de imagem para você conseguir um melhor contraste, né, do que você quer.
E, assim, praticamente não tem contraindicação, a gente pode falar. Uhum. Bom, eu acho que esclarecemos bem aqui as indicações de infiltração, principalmente as guiadas por ultrassom, que eu particularmente acho que é uma tendência, né? Tá? Justamente por todos esses motivos citados, né? Motivos econômicos, rapidez, melhora rápida da dor, diagnóstico mais precoce, tá? Bom, doutor Gabriel, gostaria de deixar alguma informação aí à nossa audiência? Essa questão, né? Que ele falou, quando procurar o quê? Se você tem uma dor que está atrapalhando a sua qualidade de vida, né? É um motivo para procurar um médico. Ele falou, lógico, você arrastou um móvel ontem, hoje você está morrendo de dor, provavelmente isso vai passar em 1 ou 2 semanas. Mas se você já está 2 meses com uma dor que está limitando a sua qualidade de vida, que você deixa de fazer coisas, você deixa de fazer o seu lazer, você deixa de sair, você deixa de fazer algum tipo de trabalho por isso, é motivo para procurar um médico. Bom, se o doutor Gabriel arrumar a casa dele e inventar isso daí, vamos ter que avaliá-lo. Doutora Alessandra, quer deixar algum comentário? Não, obrigada. Doutora Isa? Muito obrigada pela participação. Doutor Gabriel, muito grato sua presença. Eu acho que a equipe da SEM, ela é preparada para isso. Um dos nossos próximos episódios de coluna, nós vamos trazer aqui também a doutora Gleice, justamente para a gente conversar sobre a terapia da coluna. Eu, particularmente, acredito que como grande parte, né, ou quase todos na SEM, tem essa multidisciplinaridade. Isso vai muito de encontro ao que a SEM se propõe. Tá? A todos aqui, muito obrigado. E a nossa audiência, muito obrigado e até o próximo episódio.